da disciplina de recursos energéticos, os temas que já tinham sido abordados. Hoje a gente vai falar sobre a energia do mar. Eu me chamo Ludmila Souza Oliveira, sou do estágio de docência e sou orientada do professor Inco. Basicamente, dentro dos tipos de energia que a gente pode utilizar dentro do mar, existem as marés, as ondas, as correntes e as temperaturas. E quais seriam as vantagens de se utilizar a energia maremotriz? Basicamente, dentro de tantas outras energias que existem, né, as vantagens dela é que ela é renovável, ela não ocupa área em terra, ela tem um baixo impacto ambiental e uma alta densidade energética, o que seria bem viável, então. Que no caso ela é 10 vezes maior do que a eólica e 100 vezes maior do que a solar. E ela é produzida onde há maior concentração populacional, o que é importante, né? Que são nas costas, nas regiões litorâneas, onde tem uma grande concentração populacional, até pelas vantagens que eles verem de morar nesses lugares, que são as metrópoles, onde está todo condicionado todas as questões econômicas, de turismo. Então, isso seria uma vantagem. Mas ela também, em vertentes, ela também tem muitas desvantagens. Ela está disponível na costa, porque ela precisa de locais onde estejam ondas de pelo menos 3 metros. Elas são necessárias características muito específicas da costa e do mar para que possam ser aproveitadas. Ou seja, então elas ficam restritas a poucos os lugares, basicamente no mundo. A tecnologia dela é muito cara. Pode ser que daqui a uns anos fique mais barata, mas no momento ela é inviável para muitos países e para investimento. E a manutenção dela também é muito cara. Ou seja, qualquer sistema que fosse implantado no mar precisa de grandes estudos, precisa de grande tecnologia, o que faz essas tecnologias serem muito caras e muitas vezes uma desvantagem e até consequência disso não ter estudo e nem projeto para ser implantado esse tipo de energia. E como é que se dá essa geração dessa energia através das marés? Como a gente sabe, as marés elas são condicionadas, né, a fatos importantes para elas poderem serem geradas. Principalmente elas decorrem dos efeitos diferenciais do campo gravitacional, que a Terra ou a Lua elas produzem sobre o Sol ou a Lua produzem sobre a Terra. Então, para a gente ter essas questões de marés nas regiões litorâneas, a gente precisa dessas forças gravitacionais que vão gerar marés bem específicas, que poderão ser maior ou menor. Dentro dessas marés, a gente pode destacar principalmente as marés vivas e marés mortas. Essas marés mortas, vivas, elas se dão basicamente quando a Lua e a Terra elas estão alinhadas. Ou seja, né, nesse momento ela tem uma sobreposição das marés lunares e solares e, consequentemente, elas também são classificadas como as marés de cisígia. As marés, quando estiverem altas, elas ainda vão estar mais altas ainda nesse período que a Terra e o Sol estão alinhados. E a gente também aqui tem as marés mortas, que elas são basicamente na Lua quarto crescente, né? E elas se dão pelo fato da Lua e o Sol formarem um ângulo reto, tendo como vértice a Terra. Nesse caso, a gente tem as marés mortas, como eu falei, que correspondem às luas crescentes e minguantes, que aí é que se formam esses tipos de marés e que vão condicionar ou não a formar essa parte de geração de energia através das marés. Aqui a gente pode observar
observar que a posição relativa entre o Sol, a Lua e a Terra, ela interfere na intensidade das marés. Então, os três astros alinhados, elas formam essas forças gravitacionais que se somam, e aí que formam as marés de Cisígia. E os astros formam um ângulo reto com a Terra, que são as forças gravitacionais que se subtraem. Aí que formam as marés de quadratura, que são as marés mortas também, chamadas de marés mortas. Aqui a gente pode ver como é que forma a maré de Cisígia e a quadratura, que são as marés mortas, e o período da Lua que elas formam, que a quadratura, no caso, é no quarto crescente e minguante, e a Cisígia na Lua cheia e Lua nova. Aqui a gente pode observar também uma outra imagem sobre a geração das marés, que a Lua nova ela vai interferir, né, nessa parte da geração de marés na Cisígia, a Lua nova e a Lua cheia, e aqui a Lua cheia ela fica mais perto da Terra, na órbita mensal, que é o perigeu, e ela está em alinhamento com o Sol e a Terra, que aí é que vai condicionar a ter essa geração de marés em menor ou maior escala. Aqui a gente pode ver a amplitude dessas marés no mundo, como é que elas estão formadas, em quais os locais que elas têm a maior intensidade ou não. E aqui a gente pode ver aqui é o constituinte da maré M2, a amplitude é atribuída pela cor. Aí no caso aqui as linhas brancas são as comareais, com diferença de 1 hora, porque as marés elas sempre têm 1 hora para ocorrer. Muitas das vezes, geralmente é 2 vezes ao dia, geralmente às 6 da manhã e às 12 horas da tarde. As cores indicam os locais onde as marés apresentam como maiores amplitudes de marés, a pré-mar, que é a mais alta maré, e a baixa-mar, que é a mais baixa da maré dentro do ciclo de maré, com o azul que corresponde às menores amplitudes, que é o azul aqui, nesse caso, esses azuis, em cerca de uma dezena de lugares de mapas, como linhas que convergem para um ponto rodeado por uma área de coloração azul, indicando marés de muita amplitude ou ausência de marés. Aí aqui a gente pode ver que quanto mais a cor forte, maior são a amplitude dessas marés e mais fortes são essas marés nesses locais. E aqui a gente pode ver que basicamente, né, essas energias de marés, elas são constituídas através de barragens. Essas barragens elas são construídas próximas ao mar, e os diques que atuam na captação de água durante a alta maré. A água ela é armazenada e posteriormente liberada durante a baixa maré, passando por uma turbina que gera energia elétrica. A partir de agora a gente vai ver algumas imagens que relatam isso melhor, como é que funciona essa geração de energia através de barragens. Aqui a gente pode ver o esquema do funcionamento de uma usina movida pela força das marés. Aqui é a barragem, a maré alta ela vem, sobe. E aqui a turbina. A turbina, ela ajuda, é ela que faz a parte dessa dissipação de energia e faz com que gere a energia. Aqui é a baia, que é onde fica o armazenado, toda essa parte de água que vem e enche. Aí a maré sobe e enche a baia. Aí aqui a maré baixa e a baia se esvazia. E nesse caso aqui a turbina gira, o que faz com que ela forme essa energia, nesse caso aqui, quando a maré sobe e a maré baixa. E aqui a energia de correntes e as correntes de marés, que é o offshore e o nearshore. Aí aqui a gente pode observar novamente, aqui está o nível do mar. A corrente vem, ela vem pelo lado onde gira essas bobinas,
e essas turbinas elas pegam e usam as correntes da maré para gerar energia. Então, quando a maré sobe, elas utilizam dessa força da maré e as turbinas conseguem através das marés, usar essas correntes e geram energia. Aqui ainda as imagens explicando como é que elas se dão, como é que elas ocorrem. Aqui a gente pode ver que tem várias turbinas dentro do mar. Então, quando a maré vem, ela vem numa força muito maior, o que faz com que essas correntes elas girem e também faça com que essas bobinas elas girem e formando as correntes e gerando eletricidade. Aqui são as energias de corrente marítimas. Aqui a gente pode ver a construção do motor, de como é que se dá a construção dessas turbinas. E aqui a gente vê que ela é análoga ao sistema eólico. Elas são correntes, as correntes são mais constantes que o vento e a densidade é maior da água, o que permite bom aproveitamento da energia. Porque em muitos sistemas para aproveitar as energias eólicas, eles também utilizam esses sistemas de correntes marítimas. Tanto que a gente vê os equipamentos deles, alguns dentro do mar, em alguns lugares do mundo, eles colocam dentro do mar, utilizando basicamente assim, um sistema parecido, mas não igual. Aí aqui a gente pode ver o que eles utilizam, é um gerador e um motor, o que eles vão converter essa energia. Aí aqui a gente pode ver ainda as correntes de marés, que é offshore aqui ela converte o braço oscilatório submerso, aqui esse braço aqui que fica submerso, e ela gera pressão por atuadores hidráulicos. Através dessa pressão, ela utiliza essa pressão e gira as turbinas, o que gera energia elétrica, ou seja, a corrente de maré vem numa posição, chega a essas turbinas, aí elas giram. Então, isso, no girar delas, faz com que forme a energia elétrica. Aqui são as energias das ondas. Basicamente, tem as localidades onde são instalados esses equipamentos, onde são instaladas essas usinas. Então, tem um onshore, que é o menor custo, mas menor energia, porque o onshore ele fica na costa, ou seja, então tem menos quantidade de marés, as marés são mais baixas também, são menores, então isso faz com que tenham menos custo, mas também tem menos energia. O nearshore, que ele é perto da costa, mas ele não é na costa, ele é um custo e energia intermediário, melhor relação entre as maiores ondas e as ondas aproveitáveis. E o onshore, que ele fica no mar mesmo, mais no meio, então ele tem um custo maior, mas ele tem uma alta energia e ele tem ondas de tempestades muito grandes, ou seja, então é muito caro você colocar equipamentos nesses locais para gerar energia elétrica. Aqui são as energias das ondas, que são as energias médias e a energia aproveitável, que foi como eu já falei, que as onshores, a nearshores e onshore. Aqui, então a gente pode observar que elas ficam, a onshore ela vai ficar na costa, vai ficar mais próximazinha ali da costa, fica formando as praias. Aí a nearshore ela vai ficar perto da costa, mas não é na costa ainda. E a onshore é o mar mesmo, onde fica o meio, onde os custos são muito mais elevados, mas o aproveitamento de energia é muito maior. Aqui são as energias das ondas, que a gente pode observar que aqui pelas cores, né, é onde tem as maiores ondas. Então aqui, quanto maior as cores, mais quente, melhor serão as ondas.
Então aqui a gente pode observar que ali pela Austrália, aqui, onde tem umas ondas com maiores quilometragem, assim. Na Europa também a gente pode destacar os países como Portugal também, que investe nisso, Reino Unido, França. E aqui ele vai dando o gradiente, quanto essas cores mais quentes são onde tem as melhores ondas aproveitáveis no mundo também. Aqui a gente pode ver que as energias das ondas também ainda, e como é que elas vão se dando ao longo do ano. E a gente pode ver que o destaque que é a Europa, é onde as ondas são maiores, mesmo como eu já citei, os países que investem nisso, que investem em tecnologia de ponta, que tem investimento para isso. E aqui a gente pode ver que são as marés em cores lilás aqui, o gradiente térmico, as correntes e as ondas. E aqui são as energias, como a gente já citou, né? Que são as ondas fora que ela fica fixo na costa, muito próximo ali da costa, que são as ondas aproveitáveis, né? Aí aqui é próximo da costa e afastado da costa. Então a gente pode ver que para eles aproveitar essa energia que fica mais afastado da costa, precisa de um investimento e de tecnologia de ponta para eles fazerem isso. Aqui são algumas tecnologias que eles utilizam nessa parte de aproveitamento das ondas dos mares. E uma das que foram muito utilizadas, pelo que eu já pesquisei, já li, é esses sistemas PELAMES, que ele consiste na conversão de energia, né, das ondas do tipo progressivo. Ele basicamente ele tem essa estrutura aqui articulada e quando ele fica dentro da água, ele fica submerso. Ele não afunda, ele fica metade dentro e metade fora. E ele é composto por diferentes módulos cilíndricos que se encontram unidos por forças flexíveis, que são esses módulos que estão aqui dentro. Então tem vários outros tipos de cilindros aqui dentro, o que ajuda nessa parte de conversão de energia, né? De quando as ondas vêm, de quando as ondas baixam. Então esse é um tipo de tecnologia utilizado principalmente na Europa, para aproveitamento dessa energia em energia elétrica. Aqui é um outro também que eu dei uma pesquisada, eu li sobre isso, que eles também utilizam muito esse tipo de tecnologia, que é a Salteduc, que ela também é um conversor de energia das ondas, e ele podem converter energia das ondas em energia utilizável, né? Não só energia elétrica, em outros tipos de energia também. Ele se enquadra na classe dos terminadores e basicamente ele utiliza a direção perpendicular da onda. Então ele fica perpendicular à onda e através desse ângulo ele consegue converter essa energia das ondas em energia potencialmente utilizável. Aqui no Brasil a gente tem alguns projetos que foram iniciados para aproveitar essa energia das ondas, e um desses é o DICOP, que fica no Ceará. Eles utilizaram esse sistema para aproveitar a energia das ondas. É um sistema de braços oscilatório. Eles movem bombas que acumulam pressão em um sistema hidráulico pneumático. Através dessa pressão pneumático, ela gira a turbina do tipo Pelton, o que faz com que gere essa energia das ondas em energia utilizável. Eu estava pesquisando sobre esse projeto e atualmente ele está parado, ele não teve mais investimento, ele está abandonado, ele não tem mais o pessoal não está mais mexendo com eles, está sem dinheiro, então tá um projeto que está
era um projeto piloto, no caso, e eles iam ver, né, se isso era rentável ou não, mas pelo que eu vi, precisa de mais tecnologia e precisa de muito investimento, o que não está tendo muito no país em nenhuma área, né? Aqui a gente também pode ver um tipo de tecnologia que eles utilizam, que é o Ape Pump, que significa que eles colocam esses equipamentos dentro da água. Aqui tem umas turbinas e através dessas turbinas ela gira quando a maré sobe e quando a maré baixa. E elas utilizam, através disso, elas conseguem converter a energia das ondas em energia utilizável. Só através desses equipamentos aqui que ela fica tipo grudada em locais específicos mesmo. Aqui é bem próximo da costa, parece, pelo fato da imagem, parece que é perto da costa. Então elas utilizam desse tipo de sistema. Aqui também é um outro projeto que foi iniciado no Brasil, um projeto piloto. Esse ainda está em funcionamento. É o projeto da usina de Bacanga, que fica em São Luís, no Maranhão. E nesse sistema de projeto da usina de Bacanga, pelo que eu vi, São Luís é um dos lugares mais propícios no Brasil que se pode ter um projeto na geração de energia maremotriz em São Luís. Aqui fica o reservatório, aqui fica a comporta dos segmentos, aqui o canal de fuga e adução, e aqui é onde o mar vem, né? Ou seja, aqui a maré vai subir e vai descer, e através desse movimento as turbinas vão girar, o que vai converter essa energia das ondas e das marés em energia utilizável. Aqui são exemplos de alguns dos países que são produtores, que investem em pesquisa, que investem em projetos. A gente pode observar que a França é um dos que investe muito nessa questão de utilização das energias maremotriz. Também tem a Escócia também, que agora está com alguns projetos piloto para estudo de como aproveitar essa energia das ondas. E também tem Portugal, tem Reino Unido, tem outros países também que investem pesado nessas questões de estudos e de tecnologias de ponta na produção de energia maremotriz. Aqui foram as referências dos lugares que eu tirei, que eu pesquisei. E se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode me enviar um e-mail que eu vou responder. E qualquer dúvida a gente está aí para sanar elas. Que todos tenham uma boa tarde e uma boa segunda-feira.